meus amados, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Sexto ano, olha só, nesse nosso último capítulo, nosso bimestre, finalmente chegamos ao fim dele, iremos falar sobre retratos musicais. Na nossa aula online, nós falamos sobre o que seriam esses retratos musicais, lemos sobre as descrições musicais, de como os artistas e de como nós, podemos enxergar sobre os retratos musicais. O que seriam eles? Quando a gente diz sobre retratos musicais, nós estamos falando, na realidade, da possibilidade de conseguir enxergar para além daquilo que nós vemos, né? Nós entramos na sensibilização da nossa visão e na sensibilização do nosso ouvir, né? Aquilo que nós ouvimos faz com que nós possamos enxergar um retrato visual daquilo que nós imaginamos, ou vice-versa. Se eu, por exemplo, olho para essa imagem, eu consigo automaticamente ouvir todos os sons que pairam sobre a imagem, porque eu tenho um retrato musical. Professora, mas eu nunca visitei a praia, por exemplo, para saber qual é o tipo de som que a praia emite. Mas nós temos recursos hoje em dia que faz com que a gente possa ter contato, mesmo que não seja um contato direto, mas um contato que faz com que a gente saiba qual é o barulho do mar, qual é o barulho que uma praia tem, né, a sensação. É claro que aquela pessoa que já teve uma vivência, que já visitou uma praia, ela consegue, né? E a gente está falando de praia porque a gente está falando dessa foto que aparece para vocês no livro, na página 297 do nosso capítulo 5 do nosso último livro, se não me engano, o livro 3. E aí, a pessoa que já teve contato, é claro que ela vai ter uma maior identificação. Mas isso não quer dizer que aquelas pessoas que não tenham tido contato, por exemplo, com o mar, não possam imaginar qual é o barulho do mar, não possam imaginar qual é o barulho que uma praia tem, né? Todos os seus sons, as gaivotas passando pelo céu e as ondas quebrando e o barulho do pé adentrando na areia e as crianças correndo e, enfim, todos aqueles barulhos que a gente já imagina que existem, porque a gente tem tecnologias, né? A televisão, o celular, o computador, tudo isso faz com que a gente possa ter contato, tá? Então, a memória sonora da gente, a nossa memória visual e audiovisual, nossos retratos musicais, eles foram descritos justamente por um compositor, por um educador musical, ambientalista e também escritor chamado Raymond Murray Schaffer, que nos ajudou a entender que as coisas que nós ouvimos, elas são tão importantes quanto as coisas que nós vemos. Então, o ouvir também é a capacidade de conseguir compreender o mundo que nos cerca. Tá bom, sexto ano? Então, quando a tia fala com vocês sobre retrato musical, ela tá querendo dizer exatamente sobre essa possibilidade que vocês possuem. Nós, seres humanos, possuímos essa incrível possibilidade de também conseguir enxergar, de também conseguir ver através do nosso, não somente do nosso ver, né, do nosso olhar, mas também através do nosso ouvir. É por isso que as pessoas que não possuem visão também conseguem viver uma vida normal. É claro que com suas limitações, mas conseguem viver uma vida como eu posso dizer, tranquila quanto nós, porque eles também possuem essa capacidade de conseguir enxergar através do ouvir, através do tato, através do contato, né? Então, eles também possuem essa possibilidade, eles também têm essa possibilidade, que é tão importante que a gente deveria, nós que possuímos a visão, nós deveríamos ter. Inclusive, quando eu falo sobre vocês, sobre essa nova geração que vem sendo tão visual, né, através da internet, através do celular, vocês estão o tempo inteiro em frente a uma tela e, por vezes, vocês esquecem de fechar os olhos e deixar com que os sons do ambiente
possam trazer imagens para vocês. Isso é muito importante, essa sensibilização. Então, que tal fazer uma experiência durante talvez uma semana, ou quem sabe, talvez durante essa quarentena, de passar alguns minutos do seu dia de olhos fechados, só tentando aguçar a nossa audição. O que é isso, professora? Tentando fazer com que a nossa audição esteja treinada para escutar os sons e, a partir disso, conseguir imaginar. Quem sabe, gente, olha, uma outra forma de trazer retratos para nossa mente é a leitura. A leitura, quando você lê um livro, você tem a capacidade de imaginar como é que eram os espaços que aquele livro descreve para você. Então, se ele fala sobre uma mulher que adentra uma sala e ela abre a porta lentamente e ela, ao dar os seus passos, a gente consegue escutar os passos dela no chão. E aí ela olha rapidamente para a janela e nesse momento ela vê passando um pássaro em frente à janela. Toda essa situação que eu consigo descrever para vocês, vocês são capazes de imaginar. Então, além de aguçar a nossa imaginação, a gente também pode aguçar a nossa audição. Isso é muito importante, tá? Hoje, como nós já falamos sobre o capítulo, nós ficamos apenas de responder, né? Fazer a correção das nossas atividades. Nós fizemos em sala a página 300, questão 2, que falamos sobre as propriedades do som, sobre intensidade, altura e duração. Falamos também sobre os opostos de um som fraco, que é um som forte, o oposto de um som agudo, que é um som grave, o oposto de um som curto, que é um som longo, né? E aí, a número 3 diz o seguinte: utilizando a tabela do exercício anterior, escreva as 3 características do som com que você descreveria cada situação. Isso eu inclusive perguntei em sala de aula para vocês. Galera, qual é a característica do som que você descreveria em uma situação de raiva, por exemplo? Alguns alunos disseram que descreveriam um som mais grave, né? Um som mais forte, que tivesse essa duração aí, quando o som é mais grave, né? Ele tem essa duração mais curta, porque ele é um som... Não, minto, ele tem uma duração mais longa. E aí, gente, esse tom grave fazia com que eles se remetessem à raiva. E qual seria a característica do som que remeteria quando você tivesse um sentimento de tristeza, por exemplo? E aí eu tive alunos que me disseram que descreveriam um som mais longo, né? Enfim. Enquanto eu tive alunos que descreveram que teriam um som mais curto. Olha só que interessante como é subjetivo para cada pessoa, como muda, né, de cada pessoa, de uma pessoa para outra. Isso é muito subjetivo, tá bom? E alguém apaixonado, ai gente, alguém apaixonado, será que seria um som grave? Eu já acho que não seria. Eu acho que seria um som mais agudo, talvez mais delicado, um som mais, como eu posso dizer, talvez mais longo. Não sei. Seria um som que seria mais delicado, acho que é essa palavra. Mas isso é para mim, professora Cíntia. Mas é claro que para cada um de vocês vai ser diferente. Um som que demonstrasse, que descrevesse a situação de brincadeira. Uma característica que descrevesse um tom de brincadeira. Aí eu já acho que teria que ser um som que oscilasse entre o agudo e o grave e que, enfim, virasse uma brincadeira de sons, com alturas, intensidades e durações diferentes. Que aí eu acho que a gente traria essa ideia de brincar com o som, né? E de um susto, aí eu acho que professora Cíntia, voltaria para o grave, para um som mais grave.
Igual eu mostrei para vocês no vídeo, no filme de Hitchcock, né? Aquele momento lá do som que vocês conhecem bastante, que ele é bastante clássico. Mas isso é algo totalmente pessoal, gente. Então, é uma forma que vocês descreveriam, como vocês sentiriam, como vocês descreveriam cada situação, o som de cada situação. E a gente tem, na número 4, pedindo para você observar novamente a imagem da pintura da banhista de Genoa. A tia não sabe falar esse nome. É o nome francês, Genoa Foncé, mas é uma obra de Claude Monet, exatamente essa daqui que está no livro de vocês, As Banhistas, né? E aí ele pede para que você olhe novamente esse quadro e diga quais sons poderiam descrever essa cena. Gente, vocês acham que tem som de pássaro? Bom, eu acho que pode ter som de pássaro. De ondas também. Mas de criança brincando, eu não vi nenhuma criança brincando. E também não vejo nenhuma onda, porque a gente tá vendo aqui, né? Vocês podem ver aqui que é um lago, né? Uma lagoa, um rio. Então não é uma praia. Se não é uma praia, não tem nenhum tipo de onda. É uma água tranquila. Então não tem som de onda. Eu me remeto também ao som de pessoas, ao som de pássaros, sim, mas não ao som de pessoas cantando. Eu não vejo nenhuma pessoa na imagem cantando. Eu não vejo a água sendo corrente. Eu não escuto motor de barco. Até porque, vamos olhar quando foi feita essa obra? 1869. Será que nessa época existiam barcos com motor? Ou será que todos eles eram ainda manuais? Bom, não sei, mas eu acredito que existiam apenas barcos manuais. Eu vou seguindo esse tipo de raciocínio. Então, não, até porque eu não vejo nenhum barco aqui com motor. Eu vejo apenas barcos normais que são manualmente utilizados. Então, não. Letra C. Som de gaivotas, e de pessoas dando risada, tocando instrumentos musicais, também não. Eu não vejo isso na imagem. Então, se eu não vejo, é claro que, olha só, como isso pode ser subjetivo. Por mais que eu não veja, eu posso ter a sensação, tá? Então, eu posso olhar e posso ter a sensação que lá no fundo existem pessoas que estão tocando algum tipo de instrumento, porque isso remete a um momento da minha vida em que eu fui para um lago e tinham pessoas tocando instrumentos, por exemplo. Então, isso é muito subjetivo, tá bom? Mas seguindo o raciocínio do livro, a questão certa seria a letra E. Os sons de árvores balançando com o vento, que é isso que a gente consegue ver. A água em movimento e de pessoas conversando. Por quê? Porque ele está descrevendo exatamente a imagem, tá bom? Mas olha, gente, isso é subjetivo. Eu posso olhar para essa imagem e a minha memória musical pode vir a ser de pássaros cantando, de pessoas conversando, de cachorros latindo, por mais que eu não consiga observar tudo isso na obra. Mas é bastante subjetivo, tá bom? E isso vem de uma memória também afetiva e emocional. Stanislavski já explicava. Bom, gente, questão número 5 diz: que lugar ou acontecimento você escolheria como tema se fosse criar uma música? Que sons alternativos você utilizaria com os instrumentos para descrever a sua escolha? Essa também é uma questão pessoal. Então, por ser uma questão pessoal, eu não posso dizer para vocês qual seria a questão certa, a questão correta, mas eu posso dizer para vocês qual seria a minha resposta. Olha só, que lugar ou acontecimento você escolheria como tema se fosse criar uma música? Eu escolheria como acontecimento o dia que a tia foi pro hospital ganhar bebê, que ela teve o neném dela. Eu escolheria esse dia, porque é a memória mais bonita que a tia tem. Que sons alternativos você utilizaria com os instrumentos para descrever a sua escolha? Eu acho que eu utilizaria o som de um violino
e ele oscilaria entre notas harmônicas e desarmônicas no momento que a tia sentisse muita dor para ganhar o neném. Aí a gente ia oscilar entre sons harmônicos e desarmônicos. E aí no momento que a tia ganhasse o neném, que foi o momento que ela ganhou o neném, aí começaria a tocar uma orquestra linda e maravilhosa e do fundo eu ia escutar o som do Rei Leão na hora que o Simba nasce. É o Simba o nome dele? Do Rei Leão? Porque foi assim que a médica levantou o neném da tia, lá em cima, para todo mundo ver. E aí, quando ela levantou, me lembrou muito aquela cena que eles cantam a música quando o neném nasce. É muito engraçado, né? Como é a nossa memória visual, nossa memória emocional e musical também. Então, essa seria a resposta da tia. Mas as respostas de vocês também precisam ser bem criativas, cheias de memórias visuais, retratos visuais e afetivos também. Afinal de contas, nós somos feitos 100% de afetividade, de emoções, de memórias, de coisas boas. E é assim que eu quero vocês utilizando a imaginação de vocês, tá bom? Olha lá. Na nossa página 301, nós temos a questão de número 2, que diz: nesse capítulo falamos sobre algumas linguagens da arte. Quais delas, ou qual delas, de alguma forma, aparecem no texto? Que é esse texto que a gente viu aqui, tá? Na nossa primeira aula, das duas páginas. Quais são as linguagens da arte? A gente fala de música, né? Obviamente. A gente também fala de teatro e de artes visuais, tá? Então, a questão certa é a letra A. Não é apenas um ou outra, são todas essas três. E a questão de número 7 diz o seguinte: escolha 2 momentos ou lugares do seu dia a dia para descrever 2 paisagens sonoras. Lembre-se de fazer isso no momento da experiência, apenas quando realmente estiver no lugar escolhido e não por meio da memória. Aqui já é um pouco diferente. Você não vai utilizar a sua memória, você vai utilizar a sensação do momento. Então, você vai pegar o seu livro e você vai para um lugar, tá? Um lugar da sua casa. E aí você vai começar a observar os sons que esse lugar da sua casa emite. Então, se você for, por exemplo, para a garagem, você vai perceber que você vai escutar sons de pessoas passando na rua, sons de carro, sons de cachorros latindo, gatos miando e que mais? Carros buzinando e portões abrindo ou fechando. Enfim, vocês precisam observar esses sons. Vocês precisam estar atentos. Então, já podem começar a fazer aquele exercício de fechar os olhos e perceber quais são os sons que cada lugar emite. E aí, na questão de número 2, que é a paisagem sonora número 2, vocês vão fazer o mesmo, só que em outro lugar, diferente. Como nós estamos apenas ficando em casa, vocês vão escolher um outro cômodo da casa de vocês. Então, eu diria como escolha para que vocês escolham um lugar mais calmo e um lugar mais agitado. Talvez uma cozinha que seja mais agitada, que tenha a mãe ou o pai de vocês fazendo comida, ou uma sala de televisão em que tenha a televisão ligada e muita gente conversando ao mesmo tempo, para que vocês possam observar os barulhos e cada som diferenciado que esses lugares podem emitir, tá bom? E aí vocês vão descrever para mim nesses 2 espaços aí da questão 7. E já na questão 8, também é uma resposta pessoal, mas eu posso guiá-los para essa resposta. Diz assim: escolha uma das músicas indicadas no capítulo e faça uma pesquisa sobre ela. Escreva sobre o contexto em que ela foi produzida, país em que foi composta, ano e sobre o que fala. Depois, faça um desenho sobre ela no quadro. Então, no nosso capítulo, fala sobre o Blackbird, dos Beatles, também fala da abertura 1812, de Tchaikovsky, e também fala sobre o Coro dos Ferreiros, de Ward. Então, vocês podem escolher uma dessas 3 músicas e fazer essa pequena pesquisa sobre elas e depois fazer um desenho bem lindo, bem criativo e bem maravilhoso, colorido pra tia ver, tá bom? Que aí vocês me mandando por e-mail, eu vejo e fico muito feliz de saber que vocês estão empenhados em fazer as atividades.
Na página de 303, a gente tem a questão de 1 a 5 e todas elas falam sobre o criador do conceito da palavra paisagem sonora chama-se Murray Schafer, como eu falei para vocês. O criador desse conceito trabalha como? Ele é compositor, educador musical, é ambientalista, então ele também, além disso tudo, olha só, além dele ser compositor e ambientalista, ele também é professor, gente, olha só que legal, professor de música, tá? Quando a gente fala essa palavra educador, é porque quer dizer professor, de uma outra maneira, tá? Só esse conceito de educação. 3. O conceito da paisagem sonora em arte nos ajuda a entender que as coisas que ouvimos são tão importantes quanto as coisas que nós vemos. Então, a gente fala sobre paisagem sonora, tá bom? Questão de número 4 diz o seguinte: como é possível mostrar, entre aspas, porque a gente não está vendo com os olhos, lembra? Nós estamos vendo com o coração e com os nossos ouvidos, uma paisagem sonora a alguém. Então, a gente pede que a pessoa preste atenção a todos os sons à sua volta ou descreva em palavras para ela. É tudo aquilo que eu fiz aqui nessa aula e na aula online para vocês. Se eu descrevo passo a passo, de forma minuciosa, de forma bastante descritiva, eu estou dando material para que a pessoa que esteja me escutando possa imaginar. É isso que vocês fazem o tempo inteiro enquanto vocês estão conversando uns com os outros. Quando vocês estão contando aquela fofoca quentinha, a pessoa que está escutando, ela está imaginando toda a situação. Ou seja, você está descrevendo, você está dando a essa outra pessoa cada descrição minuciosa para que ela preste atenção, tá bom? Questão de número 5. Descreva alguns contrastes possíveis para os sons que nos causam diferentes sensações e emoções. Então, olha só. Agudo e grave, por exemplo, longo e curto, forte e fraco, alto ou baixo volume, assim por diante. Então, você vê que existe contraste sobre um som mais agudo, um som mais grave, sobre um som mais longo, sobre um som mais curto, e elas vão nos causar diferentes sensações e diferentes emoções. Isso é que acontece quando a gente fala sobre sons dissoantes e sons consoantes. Isso é muito legal, gente, porque, por exemplo, na Idade Média, quando as pessoas iam fazer músicas, elas utilizavam muitas vezes sons dissoantes. O que quer dizer a palavra dissoantes? Que eles utilizavam notas musicais que não combinavam, justamente porque elas faziam com que a gente tivesse a sensação, entrasse dentro de uma atmosfera totalmente diferente. E ao passar do tempo, a gente percebe que cada vez mais as músicas estão tendo sons consoantes, ou seja, sons que combinam, porque são sons mais agradáveis, e esse som mais agradável faz com que as pessoas possam passar a gostar mais das músicas, tá bom? Então, gente, é isso a nossa aula, corrigimos nossas atividades. Semana que vem a gente já começa com conteúdo novo e fresquinho para vocês. E é isso, gente, fique com Deus. Tô morrendo de saudade de todos vocês. Se cuidem e até a próxima. Beijinho da tia Cíntia.